Irmãos, esse é o Salmo 42, a melodia de Genebra. Não sei se todos estão familiarizados ou não. Caso você não esteja, pode acompanhar a letra aqui na tela mesmo, né? E veja aí, né? Acompanhando na tela. E você pode estar cantando aí na sua casa, tá? Sim.
Amém. Que Deus nos abençoe e possamos meditar nas palavras de Salmo. A minha alma tem sede de Deus. Sua alma tem sede de Deus? Sede do Senhor? Irmãos, eu vou abrir a palavra do Senhor, nós vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 4. Hoje o estudo devocional vai ser em João, capítulo 4. Um texto conhecido, né? João. Nós vamos ler a partir do versículo um até o 30, do 1 até o 30. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 30, aqui na Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel. Então, João capítulo 4, versículo 1 diz assim, palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galiléia e foi outra vez para deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, não importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Meus irmãos, então o texto de João capítulo 4 é um texto muito conhecido e há muitas coisas aqui, né? Muitas lições que dá para se tirar desse texto. Muitas.
coisas mesmo. Por exemplo, adoração, né? Quando ele fala aqui da adoração para essa mulher samaritana, e tantos outros tópicos poderiam ser abordados, mas eu vou abordar um outro tópico aqui no momento, tópico entre aspas, porque na verdade não é um tópico, vou tirar do texto, né? As ideias, as proposições, sobre a conversa que o Senhor Jesus tem com essa mulher samaritana. E essa conversa que ele tem com ela, para nós, é algo muito rico, muito riquíssimo, quando nós queremos compartilhar o evangelho com as pessoas. Então, aqui nós temos um perfeito modelo de como apresentar Cristo para as pessoas, o próprio Cristo se apresentando para a mulher samaritana. Não estou falando aqui agora da pregação do evangelho pública no culto, que é dever dos ministros do evangelho, mas muitos de nós, muitas vezes, têm a oportunidade de compartilhar o evangelho, seja no trabalho, seja em algum lugar que você frequenta, uma escola, um curso, não sei, e até em família, ou até em outros familiares, parentes e amigos, e assim por diante, vizinhos, né? E há muitas lições aqui espirituais para você fazer isso, para nós fazermos isso, pegando Cristo como nosso maior exemplo, e há também muitos princípios aqui edificantes para a nossa vida espiritual. E tudo aqui nós temos que imaginar, pensar no seguinte, que muito do que foi dito aqui, que Cristo diz aqui, está em torno de algo muito importante para a nossa vida, para a nossa subsistência, que é a água, né? Como vimos aqui, a questão principal ou importante para a vida, para a nossa vida, é a água, né? Como vimos no Salmo 42, né? Nós lemos lá no Salmo 42, cantamos no Salmo 42, né? O salmista ele tem sede de Deus. E essa sede que nós temos, fome que nós sentimos, seja, né, fome, o alimento sólido, a sede pela água, o líquido, Deus nos fez assim. Deus nos fez com essa capacidade de sentir. Já parou para pensar se nós não precisássemos sentir fome ou sede? Não seria diferente, né? E por que que Deus nos fez assim? Com essa capacidade de sentir fome, sentir sede. Certa vez eu li um livro com um autor deu a seguinte resposta: Deus nos criou com essa capacidade de sentir fome e sede para nós entendêssemos quem é Jesus. Quando ele dissesse, eu sou o pão da vida. Ou quando ele dissesse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho a água que jorra pela eternidade, etc. Então, toda essa fome, essa sede que o ser humano tem, nada mais é do que uma fome e sede, na verdade, por Deus. Deus colocou isso em nós, para que nós entendêssemos quem Ele é e quem é Cristo, porque Cristo é tão importante, tão necessário para nós, para nossa alma, para nossa vida e assim por diante. Então, aqui a água, né, representa isso. Mas, indo aqui para o texto, o que que nós temos aqui de importante para nós meditarmos aqui no texto, né? Nós temos, então, essa conversa de Cristo, como ele se apresenta a essa mulher e como ele apresenta para ela o evangelho, o caminho da salvação. E isso nos serve aqui de poder, né, nos dá muitas ideias interessantes, né, sobre como podemos fazer isso e como aplicar também o Evangelho para a nossa própria vida. Então, eu vou tirar aqui do texto nove lições, mas eu prometo ser breve cada uma, tá? Nove é muita coisa, né? A gente divide geralmente os sermões em 3 pontos, né? Então, vou resumir, tá? Toma bem, não se preocupe, a gente não vai ficar até meia-noite, não. Porque senão, se você olhar cada um dos 9 pontos, né, realmente a fundo, e é realmente fazer igual o Paulo, né? E até outro dia. Mas vou fazer de maneira resumida, mais dinâmica, para nós entendermos quão profunda foi essa conversa de Cristo com a mulher samaritana e que você pode ter uma conversa assim com pessoas com as quais você deseja compartilhar o Evangelho. Em primeiro lugar, uma coisa muito importante aqui no texto, a gente vai tirar algumas lições apenas, né? Como eu falei, nós temos que considerar a providência de Deus. Você quer compartilhar o evangelho com alguém, irmãos? Considere primeiro a providência. Olha o versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, o versículo 4 diz que era necessário para ele, para o Senhor Jesus, seus discípulos, passarem por Samaria, mas os judeus evitavam ao máximo, né? Passar por Samaria. Você pode pesquisar isso a fundo. Inclusive, aqui no versículo 9, né? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, eles desviavam o máximo possível
Mas aqui, por algum motivo, que o texto não deixa claro o motivo por trás disso, era necessário. Era necessário que ele passasse por lá. Então, na providência de Deus, o que que é a providência? A doutrina pelo qual, é a doutrina, né, que nós entendemos o seguinte, a providência é o ato pelo qual Deus governa todas as coisas. Nós convivemos com a providência todos os dias, né? A providência de Deus governa todas as coisas. É por isso que você tem que orar, agradecer a Deus pelo alimento que Ele coloca na sua mesa, porque foi a providência de Deus que operou e trabalhou para que você tivesse aquele alimento ali na sua mesa. Alguém trabalhou em algum lugar plantando, né? Teve chuva, uma série de processos. Aí esse alimento foi parar no supermercado, aí você teve saúde para trabalhar, teve dinheiro e ir lá comprar. E aí está na sua mesa. E às vezes é um animal que morreu, né? Um frango, uma carne de algum animal, um peixe. E Deus permite que você desfrute daquele alimento para que você tenha vida, simbolizando ali Cristo, né? Que morreu para que tivéssemos vida. Isso é a providência de Deus. Então, no dia a dia, você lida com essa providência, todos nós. Às vezes ela é misteriosa, às vezes nós não entendemos, e às vezes entendemos só lá na frente o que aconteceu no passado, né? É a providência de Deus. Então, na providência de Deus, era necessário que ele passasse por Samaria. Ainda que, provavelmente, aqui os judeus, os discípulos sendo judeus, talvez, nós não sabemos, eles possam ter imaginado em evitar esse caminho, né? Mas não foi possível. E o Senhor Jesus os guiou por esse caminho e adentraram então essa região dos samaritanos. Era necessário passar por Samaria. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Porque Deus faz isso com você, conosco, com todos nós. Então, muitas vezes você está num lugar onde você está morando, ou você precisa ir a determinados locais, e às vezes não é bem exatamente o que você queria fazer. Mas Deus tem alguma razão pelo qual Ele te colocou ali naquele local. Deus tem um motivo, tem uma razão. Pode ter várias às vezes, né? Várias razões. Muitas vezes pode ser para compartilhar o evangelho com alguém, seja onde for, locais públicos, assim, né? Locais que você frequenta. Muitas vezes você não tem, pode não, né, até não gostar daquele local, mas alguém ali vai ouvir o evangelho. Algum eleito de Deus ali vai ouvir o evangelho e Deus provavelmente poderá te usar para fazer isso. Então, às vezes nós pensamos, por que será que eu estou aqui nessa situação? Por que será que eu estou nesse trabalho? Eu quero sair? Por que será que estou morando aqui nesse lugar? Queria ir para outro, talvez? Bem, não sei. Nós não sabemos todas as obras de Deus. São inescrutáveis os caminhos do Senhor. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Ele tem uma obra em nossas vidas. A sua providência está operando em nós. E provavelmente, né, ele vai te usar para alguma coisa. Vai para você orar para alguém, abençoar alguém, talvez falando do evangelho para alguém. Foi o que aconteceu aqui. Qual foi o propósito deles passarem por Samaria? Eles estavam indo, né, para outro lugar, mas foi necessário passar por esse lugar e Cristo vai usar essa ocasião, essa oportunidade para falar do evangelho, para falar da salvação, do caminho da salvação para essa mulher. Então, muitas vezes você pode estar pensando, mas por que será que eu estou aqui? O que será que está acontecendo? Porque a minha família tem isso, tem aquilo outro, por que essas coisas acontecem? Samuel Rutherford dizia, olha, os eventos, os deveres são nossos, os eventos pertencem ao Senhor, mas os deveres são nossos. Não se esqueça, nunca se esqueça disso. Então, a providência pertence a Deus, mas onde Ele te colocou, Ele vai te usar de alguma maneira. Então, reflita sobre isso, né? Pense sobre isso. Onde você está hoje, nesse exato momento, como Deus pode, através de você, abençoar muitas vidas. Então, considere isso, providência de Deus. É necessário. Ah, eu não queria estar por aqui ainda, mas talvez Deus ainda está dizendo que é necessário. Providência de Deus. Segundo lugar, irmãos, considere aqui o preço, versículo 6. Então, às vezes, além da providência, tem um preço a ser pago, né? Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Então, o Senhor Jesus está cansado do caminho.
Ele assentou-se junto da fonte. Estando cansado, isso acontece no ministério de Cristo muitas vezes. Você pode ver isso, por exemplo, no Evangelho de Marcos, lá no início do Evangelho de Marcos, e outros textos também, onde ele estava já esgotado, muito cansado muitas vezes. Mas ainda assim, ele prefere abençoar as pessoas, ele prefere pregar, ensinar, curar e assim por diante, ministrar, né, para as pessoas. Então, ele poderia dizer o seguinte para essa mulher: olha, agora não conversar não, estou muito cansado, muita sede, deixa para uma outra oportunidade, né? Muitas vezes nós temos esse pensamento, deixar para uma outra oportunidade. Não estou dizendo que nós não devemos descansar, é claro que devemos, né? É bíblico também, o sono, o descanso e tudo mais. Mas muitas vezes há oportunidades na nossa vida que Deus coloca, pessoas, e que nós temos que aproveitar, apesar da dificuldade, apesar do problema, apesar de não estarmos bem naquele momento, nós precisamos negar a nós mesmos, muitas vezes, e compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho. Então, isso acontece muitas vezes. Acontece com pessoas que não são muito agradáveis, muitas vezes, né? Situações adversas, complicadas, e ainda assim Deus deseja, e mesmo uma situação difícil, você compartilhe a palavra de Deus. Foi o que ele fez aqui. O Senhor Jesus, ele não coloca isso de lado, ele não deixa para depois, mas ele aproveita esse momento, ainda estando tão cansado, e imagine o calor que estava, a hora sexta, que os comentários vão dizer exatamente meio-dia, né? Um calor absurdo, né? Muito quente. E aí, mesmo assim, ele aproveita essa oportunidade, ele não deixa passar essa oportunidade. Então, quantas vezes Deus já colocou pessoas em nossos caminhos e nós não aproveitamos, né? A oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Cristo. Isso serve tanto pessoas que de fora, até em família, às vezes com os nossos filhos, né? Lá em Deuteronômio 6 diz que você tem que falar com eles sempre, né? Pelo caminho, né? Caminhando, ao deitar, ao levantar, você compartilha o evangelho com sua família, especialmente com seus filhos. Ou seja, aproveitando todas as oportunidades, aproveitando coisas, momentos do dia a dia, aproveitando uma coisa que é corriqueira do dia a dia, você pode buscar uma verdade do evangelho, puxar um gancho, como podemos dizer, né? E compartilhar a palavra de Deus ali também. Então, às vezes existe um preço a pagar. Considere isso. Isso é importante. Precisamos nos esforçar, precisamos ir um pouco além de compartilhar o evangelho. E isso, meus irmãos, glorifica a Deus. É isso que ele faz aqui, né? Nesse texto. Depois, irmãos, em terceiro lugar, considere as barreiras. A esse ponto aqui, um ponto um pouquinho, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo nele comparado aos outros. Versículo 7. Olha o versículo 7 aqui. João, capítulo 7. As barreiras, se você vai compartilhar o evangelho, muitas vezes temos que enfrentar algumas barreiras, né? Veja o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E aí no versículo 9, a mulher, né, disse depois a mulher samaritana, olha o que ela disse: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como é isso? Como pode ser isso? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como que pode isso? Como que isso, você, como tu, sendo judeu, me pede água? Irmãos, note aqui essas barreiras que nós temos aqui. Primeira barreira aqui do gênero, né? Masculino e feminino. O Senhor Jesus está conversando com uma mulher, apenas os dois. Não há outras pessoas, os discípulos vão chegar depois. Essa mulher está sozinha, né? E ele vai conversar com ela, e mesmo na situação como essa, né? Porque naquela época isso não acontecia. Homens não conversavam com as mulheres assim, em público, né? Em público assim, fora, né? Fora do lar, a não ser que fosse a sua esposa, né? Esposa, marido e esposa. Homens e mulheres não ficavam conversando, não existe isso, não existia isso, né? Nossos dias temos isso, isso é mais comum, né? Mas naquela época não existia. Então, isso é uma coisa muito forte aqui, muito profunda para essa época. Essa mulher ficou assustada.
sendo tu, como que pode isso? Sendo tu judeu, homem, né? Aí pede algo para mim, uma mulher, conversar assim, uma mulher. Naquela época não era algo comum. Cristo Jesus, o Senhor Jesus, ele ultrapassa essa barreira aqui do gênero para falar no Evangelho. Ele faz isso. Algo que era muito incomum para a época. E não apenas isso, né? Ele ainda ultrapassa uma outra barreira, que é a barreira da raça samaritana. A mulher samaritana, ele judeu, os judeus não se comunicam com os samaritanos. E ainda assim, ele ultrapassa também essa barreira aqui da raça e fala com essa mulher. E ela fica aqui atônita, né? Como que pode isso? Mulher e samaritana? Como que pode fazer? Como pode ser isso? E uma terceira barreira ainda, a barreira do pecado. Veja bem, é uma mulher, isso não acontecia na época. Segundo, samaritana, os judeus não se comunicavam com o samaritano. E outra coisa, essa mulher, como a gente vai ver aqui depois, mais para frente, é uma mulher pecadora. Veja, lá no versículo 17, né? Quando ela o Senhor Jesus falou para ela, chama o teu marido, ela disse, não tenho marido, no versículo 17. E no 18 ela disse, o Senhor Jesus disse, porque já tiveste cinco. Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Então a mulher então ela teve cinco e agora seis. Para nossa época, já é algo complicado. Agora imagina para aquela época, né? Imagina para aquela época. Ela teve cinco maridos. Não sabemos todos os detalhes, não sabemos tudo o que aconteceu, não sabemos. Ela está com a sexta pessoa agora. Hoje, muitas pessoas já ficariam, né, um pouco assustadas, aí, escandalizadas, né? E o Senhor Jesus também ultrapassa essa barreira. Ele, o Filho de Deus, o Santo de Deus, e isso não impede o Santo de Deus de se aproximar e falar com uma mulher pecadora. Se você anotar aqui o texto, uma coisa interessante, que eles dois estão conversando sozinhos no texto, um dos motivos pelo qual está acontecendo é porque ela vai pegar água na hora sexta do dia, que isso é meio-dia. Por que que ela vai buscar água nesse horário? Já parou para pensar? Nesse calor, era algo calor muito grande nesse horário. Assim como hoje, né, em nossos dias, em algumas regiões. Por que que ela vai buscar água nesse horário? Muitos comentaristas dizem que é por causa do seguinte: a maioria das pessoas buscavam pegar água cedo ou no final do dia, quando não estava muito quente. Mas ela vai esse horário. Por que que ela vai esse horário? Porque as outras pessoas, muito provavelmente, não gostavam dela. As pessoas não queriam ela por perto, porque ela teve cinco maridos. Então a vida dela pública, dela, a vida social dela, estava ali totalmente já fora, né, dos padrões ali para aquela época, até para os nossos, imagine para aquela época. Então, é uma pessoa completamente rechaçada da sociedade, ela era evitada. Ela sabe disso, ela precisa ir, então, no horário onde não tenha mais pessoas. Ela precisa fazer isso sozinha, sozinha, que não haja pessoas ali julgando ela, julgando a vida dela, falando o medo, talvez, né? O medo até de, sei lá, ser apedrejada, qualquer coisa assim, medo de ser espancada, medos provavelmente, né? Esse é um dos motivos pela qual ela está indo esse horário, porque ela já era mal vista, uma pessoa mal vista onde ela vivia, muito provavelmente. E o Senhor Jesus, ainda assim, sendo Filho de Deus, o Deus encarnado, o Santo de Deus, sabendo da vida dela, porque ele sabia, né? Como vimos aqui no texto, e isso não o impede, ele ultrapassa até essa barreira, a barreira do pecado. E, meus irmãos, isso aqui é uma grande lição para nós. Que nós temos que ter maior cuidado com o evangelho e sermos imitadores de Cristo. Então, porque muitas pessoas que se dizem cristãos, estão em igreja e tudo mais, muitas vezes são hipócritas, né? E eles não querem se aproximar de pessoas para falar do evangelho porque essas pessoas são pecadoras, essas pessoas vivem uma vida completamente errada e vivem mesmo. Então, não estou dizendo que nós vamos aprovar o pecado, não é isso. Não é isso. Mas o que será que Jesus faria? O que será que Jesus faria em nosso lugar?
Quantas pessoas aí vivem uma vida completamente fora daquilo que nós entendemos que é bíblico, mas elas estão com sede do Evangelho. Muitas vezes Deus te colocou em algum lugar e você precisa compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Será que nós somos como Cristo? Será que nós somos parecidos com Cristo? Ou nós somos como os fariseus, os hipócritas, né? Ah, eu sou santo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou nem chegar perto. Se o Filho de Deus, que não tinha pecado, ele fez isso, quem somos nós? Somos também pecadores, como eles, né? A diferença é que nós cremos, nos arrependemos e cremos no Evangelho. E eles ainda precisam fazer isso. Mas todos pecaram. E eles são pecadores, nós também somos pecadores. Quantas pessoas, às vezes, hoje, em nossos dias, essa questão de raça acontece, irmãos, em muitos países. A questão mesmo do gênero, a questão de condutas pecaminosas, nós temos aí muitos, né? Homossexualismo e tudo mais, transgenderismo e coisas assim que vão além da nossa imaginação. E pecados que existiam até nos tempos bíblicos, inclusive, né? Existe hoje em nossos dias. Isso não impede o Senhor Jesus de falar do Evangelho. Existe alguma barreira que te impeça de falar de Cristo às pessoas? Existe algo? Será que existe algo? Com toda a sabedoria, claro, né? Não falar de qualquer jeito, mas com toda a sabedoria que vem de Deus, nós não podemos imaginar que essas barreiras não possam ser ultrapassadas, porque o próprio Senhor Jesus assim o fez. Isso é uma grande lição, irmãos, para nós, uma grande lição de falar do Evangelho para todas as pessoas. Na visão reformada, nós temos uma doutrina chamada livre oferta do Evangelho. O Evangelho é apresentado para todos, para todos. Mas, dando continuidade, em quinto lugar, eu disse que é rápido, né? Vamos lá, quinto lugar. Veja o que o Senhor Jesus faz. Considere o que ele faz aqui. Ele provoca a curiosidade dessa mulher, né? Versículo 10. Jesus respondeu. Então ela disse: Como que tu, né, sendo judeu, pede de beber água, né, pede água à mulher samaritana e tal? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 10. E o 11. Senhor, ela disse, né? Senhor, tu não tens como que atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Como que é isso? Como que pode? O Senhor Jesus, ele atiça aqui a curiosidade dela, né? Não é muito interessante isso, né? Ele diz, se tu soubesses quem é que está te pedindo a água, quem pediria era você. O que ele está dizendo para ela? Se você soubesse quem está falando contigo, quem pediria a água era você. Então ela fica, como assim? Água? E ele diz ainda, água viva. Mas que água é essa? Uma água viva? Mas o senhor não tem como tirar. Então ela começa a ela faz perguntas. Como que é isso? Como funciona isso? Irmãos, isso é importante. Isso é importante nós meditarmos isso, né? O Senhor Jesus usa isso aqui nessa conversa com essa mulher samaritana. Ele desperta a curiosidade dela. E isso é um jeito, uma forma que nós temos que ter para falar com as pessoas. Falar algo que é, desperte ali na pessoa o interesse dela tentar entender isso. Mas será que é isso mesmo? Como assim? Eu lembro de um exemplo, né, uma vez eu estava trabalhando numa escola, uma aluna falou para mim, ela era ateia, né? Deus não existe, e tal. Eu vou falar, Deus não existe. Aí eu falei para ela assim que, falei, olha, num certo sentido você está certo, eu sou cristão, eu creio em Deus, mas realmente Deus não existe, né? Ela falou assim, como assim? Como assim? Ela ficou cheia de dúvidas, né? Quando eu falei isso. Aí eu falei, olha, tem alguns autores, né? Citei, por exemplo, Agostinho, né? Diz isso, né? Que Deus ele não existe no sentido que ele não faz parte da existência. Ele criou a existência. Então, quem faz parte da existência somos nós, né? Deus, a existência, os animais, as árvores, os peixes, tudo que existe, o ser humano faz parte da existência. Deus está fora da existência. Eu falei para ela, olha, eu acho que realmente é isso mesmo. Mas você sabe o que que é existir? Aí começou a discutir, tá? Mostrar para ela o evangelho, ela ficou bem impressionada, ficou muito interessada em saber mais, né? Então, esse tipo de coisa, né? Deus tem que nos dar sabedoria, claro, você precisa conhecer, precisa estudar, mas Deus pode te dar essa sabedoria. O Espírito Santo pode te usar, não foi isso que o Senhor Jesus falou?
Muitas vezes Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai te usar para falar o evangelho. E às vezes você vai despertar ali a curiosidade da pessoa por alguma coisa, algum comentário, alguma coisa que tenha a ver ali com aquele momento ou com algo que a pessoa tem interesse. Você então fala do evangelho, apresenta pouco a pouco. Isso pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos, em alguns casos, para algumas pessoas, de você ir construindo pouco a pouco ali o evangelho, né? Através de conversas interessantes. É possível fazer isso. Existe caso e caso, irmãos. Tem irmãos, tem pessoas que se convertem com uma frase que você fala. Mas tem pessoas que não, né? Tem pessoas que, com o tempo, Deus vai trabalhando. Cada caso é um caso, nós não sabemos, né, o trabalhar do Senhor com cada um, mas isso é importante. O Senhor Jesus, então, ele não chega aqui falando de uma vez, ó, você é pecador, acabou, vamos, né? Vamos logo pro ponto aqui. Não. Veja que o Senhor Jesus, mesmo sendo um filho de Deus encarnado, ele vai trabalhando aqui aos poucos, né? Então considere isso, ele desperta a curiosidade. Outra coisa que ele desperta aqui também são os assuntos em comum. No versículo 7, quando ele fala para ela, dá-me de beber, veja bem, ela está indo lá buscar água. E ele pede água. Então, você não vê aqui o Senhor Jesus falando já do evangelho, da salvação já de pronto, né? Ele começa falando da água, em primeiro lugar, né? Ele fala da água. O que tem em comum? O que você tem em comum com aquela pessoa ali que está ouvindo o evangelho? Você pode usar isso em comum. Não para aí, é claro que só isso não é evangelismo, não é isso que eu estou dizendo, não é só isso, né? Mas você está preparando o caminho para chegar naqueles pontos mais importantes. O Senhor Jesus, então, ele vai com calma. E assim ele trabalha conosco também, não é? Irmãos, olha para a vida de cada um de nós aqui, nós temos, né, tivemos experiências diferentes com Deus, né? Deus tem trabalhado em nossas vidas. Muitas vezes Deus trabalha conosco, com você, de um jeito diferente que trabalha com outro irmão. Não é assim? Não é o trabalhar de Deus? Imagine a paciência de Deus, né? Ele tem conosco. E às vezes nós não entendemos, né? E Deus mostra para nós, a gente não entende. Ele mostra outra coisa, a gente não entende. Aí eu lembro do que o Senhor Jesus falou para os discípulos: muita coisa eu tenho para dizer agora, mas vós não podeis ainda suportar. Lembra que Paulo fala do leite lá, lembra? Para os coríntios? Então, Deus ele vai trabalhando aos poucos. O Senhor Jesus faz isso conosco. E às vezes você tem irmãos mais que têm se aprofundado mais na experiência com Deus e outros menos, mas é o trabalhar de Deus. Cada um tem aquilo que pode suportar, né? Às vezes as irmãs têm experiência diferente dos homens, né? Por exemplo, Deus trabalha de modo diferente. E aí, às vezes, nós não temos paciência, né? Com os irmãos, né? Nem mesmo entre nós. Paciência, né? Com os irmãos em Cristo. E nós queremos, às vezes, tirar a trave do olho do outro irmão, nem tiramos o cisco do nosso olho primeiro. Então, veja, o trabalhar de Cristo é manso, suave, é calmo, ele não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. E isso que ele está fazendo com essa mulher aqui que está ouvindo o Evangelho. Então, você tem que ter, irmãos, nós temos que ter, irmãos, essa sensibilidade do Evangelho, de falar, de sermos imitadores de Cristo. Dá-me de beber. Ele ainda desperta a curiosidade dela, né? Olha, se você soubesse quem é que está pedindo, oh, se você soubesse disso, ah, se você soubesse, quem pediria era tu, era você que ia pedir. E ela então quer saber mais. Veja o trabalhar de Cristo, veja a longanimidade de Cristo com essa mulher, no trabalhar. Você já fez isso? Você tem paciência em falar do Evangelho? Tem pessoas que são bem difíceis, né? Mas o Senhor nos chama a isso. E o Senhor também nos trabalha em nós. Você sabia disso? Quando você prega o evangelho para alguém, o Senhor está trabalhando em você também. E como se você estivesse pregando ali para você mesmo. Quantas vezes eu mesmo já tive essa experiência de falar do evangelho para alguém e eu mesmo ser mais identificado, eu acho que a própria pessoa que estava ouvindo o evangelho. Então Deus usa tudo isso para nos abençoar também. Porque na verdade, irmãos, isso tudo é um privilégio. Essa é a verdade. Deus não precisaria de nós. Deus é soberano. Mas por que Ele quer que nós sejamos testemunhas dele? Por que Ele deseja isso? É só um privilégio que Ele nos dá de sermos participantes da pregação do Evangelho. No caso, né, do evangelismo, de compartilhar o Evangelho. Não estou falando aqui do trabalho dos ministros, estou falando agora aqui do dia a dia, né, da vida corriqueira, que nós precisamos compartilhar o Evangelho. Isso é um privilégio, fazer isso, seja com seus filhos, seja com sua esposa, com seu marido, seja
com vizinhos, seja com parentes próximos, etc. Compartilhar o evangelho é privilégio. Deus não precisaria de nós. E assim ele nos chama para que nós façamos isso. Uma vez eu estava conversando com um missionário na Espanha, no Paraguai. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou uma frase como missionário, né? É um pastor, né? Ministro, missionário. Ele falou assim que na experiência dele de vida, a coisa mais incrível, maravilhosa que ele já viu na vida foi ver uma alma se entregando a Cristo. Não existe nada mais incrível, mais maravilhoso que isso. Você já testemunhou isso? A pessoa confessando Cristo, se entregando de todo o coração para Cristo? É um privilégio, uma grande alegria. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos no céu, né? Não deveria haver alegria em nós também, né? Então isso é um privilégio, considere um privilégio. E é assim que Cristo trabalha, irmãos. Mas em sexto lugar, considere também as promessas do Evangelho. O Evangelho, irmãos, tem promessas. Promessas para nós, para os pecadores, para a igreja. Essas promessas estão no Evangelho. E elas devem ser apresentadas, podem e devem ser apresentadas, né? Versículo 13, 14. Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E o 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Veja aqui a promessa do Evangelho. Essa água aí, quem beber, vai ter sede de novo. Mas a água que eu tenho, ela vai saltar para a vida eterna. É claro que o Senhor Jesus agora está falando do caminho da salvação, está falando da eternidade, está falando do evangelho propriamente dito. Já começa agora a falar do evangelho aqui, e ela está achando que é água ainda, né? Que é água propriamente dita, né? Mas ele está dando um passo além aqui, incluindo essa promessa. Você não terá sede. Os seres humanos têm sede, todos nós temos sede. Nós somos criados, como eu falei no início, com sede. Porém, o que acontece? O ser humano, depois do pecado, eles vão buscar sede onde? Onde nós vamos buscar? Onde o ser humano vai buscar sede? Nos poços do pecado. Quantas pessoas no dia a dia, irmãos? As pessoas estão vivendo a vida adoidado por aí, seja com droga, seja com promiscuidade, seja o que for. Eles vão buscar, isso é uma água que eles estão buscando num poço imundo. É o poço do pecado. Eles estão ali tentando se satisfazer, tentando se satisfazer, tentando se satisfazer, mas nunca ficam satisfeitos, nunca. Sempre vão querer mais, sempre vão querer mais. E não há uma satisfação. Pelo contrário, a consciência os acusa, caem em depressão, muitos cometem suicídio, e assim vai. Eles não encontram paz, não encontram alegria verdadeira, não encontram isso. O ser humano está buscando essa alegria, está buscando essa água que joga para a vida eterna, mas ele não consegue encontrar. Ele tenta de tudo. Você vê por aí em testemunhos, em histórias, você vê em letras de músicas. Pega letras de música aí, de ímpios, livros, poesias, eles falam isso, olha, eu não encontro paz, não encontro alegria. E você mesmo, antes de conhecer Cristo, você não entendia isso. Hoje você entende Cristo, nele há a vida eterna. Então, veja, é uma promessa. As pessoas estão buscando satisfazer a sua vida em todo o poço do pecado, mas não conseguem, porque somente Ele, somente Cristo, pode dar essa água que jorra para a vida eterna. E aí ela ficou muito interessada. Então, me dá dessa água, me dá dessa água, para que eu não venha aqui precisar buscar de novo. Eu tenho que vir aqui todo dia, esse horário, as pessoas me julgando, tem que vir sozinha, etc, etc. Ela queria não mais essa água, diz o versículo 15, né? Porque ela estava interessada agora nisso. Claro que ela não estava compreendendo aqui completamente tudo no versículo 15, mas o Senhor Jesus vai mostrar para ela aos poucos. Mas a promessa do Evangelho, meus irmãos, aqui é importante. É importante falar das promessas do Evangelho. Mas segundo lugar, não, desculpa, sétimo lugar, estamos quase acabando aqui, sétimo lugar, considere aqui o fio da meada, né? Quando você está falando do Evangelho para as pessoas, quando você começa a falar disso, quando você chega nesse ponto, olha o que acontece no versículo 12. És tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado?
que aconteceu aqui? Ela quer mudar de assunto. Ela quer entrar numa controvérsia, num debate aqui. Mas espera aí. Então, será que tu és maior então que Jacó? Como que é isso, né? Aí no versículo 20 também, né? Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela quer desviar o assunto. Já aconteceu com vocês? Você começa a falar do evangelho e a pessoa fala, mas a igreja é corrupta, mas a igreja já matou pessoas, mas a igreja condena isso, a igreja condena... mas isso é o quê? E começa a entrar em assuntos, né? Fio da meada. Cristo, ele não perde o fio da meada. Ela fala disso. És tu maior? E Jesus responde: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ela diz: Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis, Cristo, ele corrige ela teologicamente no versículo 21. Mulher, creme que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Ele diz a verdade para ela aqui, teologicamente falando. Mas ele não perde aqui, não se desvia da questão da água, da questão da salvação, é o que muitos querem fazer. Quando as pessoas começam a perceber que você vai apresentar de fato o evangelho, eles querem mudar de assunto, né? Querem falar de outra coisa. Então, você pode responder como Cristo respondeu, mas volte para aquilo que é essencial. Volte para o evangelho. Quando a pessoa não conhece o evangelho ainda, não adianta debater questões ainda mais complicadas, né? Mais polêmicas, por exemplo. Não, não precisa. Volte para o Evangelho, volte para a água da vida. É isso que Cristo faz. Por isso que esse texto, como eu disse no início, é muito importante para você meditar nele, se você quer compartilhar o Evangelho. Então, se você tiver dúvida, eu vou compartilhar o Evangelho com alguém. Volte nesse texto, leia ele, medite nele. Veja como Cristo agiu para que você seja o imitador de Cristo. Então, isso que nós vemos aqui em sétimo lugar, né? Cristo, ele permanece. Mas, irmãos, agora eu vou para o oitavo e o nono ponto, para nós encerrarmos, e agora vem os últimos dois pontos, que são os mais importantes. E aqui sim está a pregação do evangelho propriamente dita. Tudo aquilo anterior, que eu falei anteriormente, é só a preparação, do caminho, do terreno, né, vamos dizer assim, para jogar a semente, mas a verdadeira pregação começa agora. Veja o que acontece aqui no versículo 16. Veja o que acontece no versículo 16. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Desse nosso oitavo ponto aqui. Considere o pecado. É isso que o Senhor Jesus está fazendo. Não existe pregação genuína do Evangelho sem pecado, sem falar do pecado. Não existe. Precisamos falar do pecado. Mas veja como o Senhor Jesus só faz isso. Note que ele não chega falando para ela, olha, você é uma mulher adúltera, você é uma mulher promíscua, você é isso e aquilo. Jesus não faz isso. Jesus nem chama ela de pecadora, em nenhum momento. Mas ele faz ela mesma dizer isso. Entendeu? Vou repetir o que eu disse. O Senhor Jesus não chama ela de pecadora e nem aponta o pecado dela. Ele faz ela mesma dizer que ela é pecadora. É quem diz ela mesma. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Veja, ela nem quis falar muito, né? Não tenho marido. Só isso que ela disse. E aí o Senhor Jesus continua: Disseste bem, não tenho marido. Então veja a forma como o Senhor Jesus fala com ela. Veja a compaixão, a mansidão de Cristo. Ela mesma disse: Eu não tenho marido. Não tenho marido. Aí ele, no versículo 18: Porque tiveste 5 maridos. E que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Então Jesus falou: olha, realmente, você está certa quando você disse, não tenho marido. Porque você já teve 5, não foi? Então veja agora, linha dentro aqui, falando então da vida dela, do pecado dela. A vida dela aqui de, não sabemos os detalhes, né? De adultério ou de promiscuidade, assim por diante. Provavelmente adultério, né? Nós não sabemos o que aconteceu. Mas ele vai abordar esse ponto com ela
Então, não existe você chegar ah, até realmente a essência do evangelho sem o pecado. Não tem, irmãos. É necessário. Mas veja a forma como ele foi conduzindo toda a conversa para chegar até esse ponto. O Senhor Jesus, ele não chega esmagando, né? Ele é Deus encarnado, irmãos. Ele é santo de Deus. Ele poderia falar muitas coisas. E ele fez isso outras vezes, não fez? Com os escribas e fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus, etc. Raça de víboras e tal. Com essa pessoa, com essa mulher, ele não faz isso. Ele não faz isso. Então, há momentos que você pode, ou deve até ser um pouco mais incisivo, né, na pregação do evangelho. Mas há momentos que você tem que ter uma mansidão como Cristo. Não esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele disse para ela: chama o teu marido. Porque ela, e agora ela é levada a falar: olha, eu não tenho marido. Como, né? Como que é isso? Como que não tem marido? Ah, realmente você está certo. Porque você já teve 5, né? E esse agora nem é teu marido, está em pecado. Nem é o teu marido, tá? Você está convivendo com uma pessoa aí que nem é teu marido. Você está em pecado. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Então, todas as pessoas que promovem o evangelho sem adentrar esse ponto do pecado, estão pregando um falso evangelho. Um falso evangelho. Essa é a verdade, irmãos. É a pregação verdadeira do evangelho, ela tem que incluir o pecado, porque por qual motivo um pecador tem que se arrepender? Ou por qual motivo um pecador precisa se entregar a Cristo? Não é exatamente porque ele é pecador? A lei, o fim da lei é isso, é apresentar o pecado. A lei, ela demonstra o pecado. Então, precisa pregar a lei, precisa pregar os 10 mandamentos. No caso aqui, o 7º mandamento. Sem isso, não há pregação do evangelho. E quantas pessoas no púlpito, até ministros, né, acham que estão pregando o evangelho, mas ele não expõe o pecado. Ele não expõe o pecado. Isso, irmãos, é terrível, né? É necessário. É necessário. Se não há doença nenhuma, não tem necessidade de cura. Se não há pecado nenhum, então não há necessidade de salvação. Então, se não há pregação do evangelho, do caminho da salvação, se não há a explicação, a demonstração do que é o pecado. O pecado precisa estar presente, o assunto do pecado precisa estar presente na pregação e Cristo não evita, não evita. Existe a maneira de falar, maneira mansa, correta, mas precisa ser falado. Você já fez isso? Você já falou do evangelho com as pessoas e abordou esse ponto? Isso é muito importante. É muito importante. Mas por último, irmãos, por último, considere não apenas o pecado, mas por último, em nono lugar, considere o próprio Cristo. O próprio Cristo. A pregação, se ela ficar só no pecado, também ela não é completa. Não é uma pregação correta, completa. Ela apresenta o pecado, mas também apresenta a graça de Deus, que está em Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veja o que diz aqui, o versículo 26. Até chegar no versículo 26, o que aconteceu, né? Falou da adoração e tal. E aí no versículo 25, ela disse assim, a mulher: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E olha a resposta de Jesus, versículo 26. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, esse versículo é de uma profundidade espiritual que nós não temos noção. Sabe por quê? Porque, com exceção do capítulo 9 do Evangelho de João, onde Cristo se apresenta para aquele cego que foi curado, lembra do cego? Jesus curou? Se você tirar aquele versículo, tirando ele como um outro exemplo, né? Esse é o único, com exceção daquele, capítulo 9, esse é o único momento onde Cristo se revela claramente para alguém, dizendo: eu sou. Ele está dizendo o quê? Eu sou o Messias. Eu sou o escolhido de Deus. Eu sou o ungido do Senhor. Eu sou o Cristo. Eu sou o Salvador.
Eu sou o Redentor. Eu sou o mediador. Eu sou o Verbo de Deus. Eu sou o eterno Filho de Deus, gerado eternamente pelo Pai, que veio ao mundo. Eu sou este, o Cristo, o Messias. Por que isso é importante, irmãos? Porque se você ler todo o Evangelho de João, ele faz isso com essa mulher. E o outro exemplo, capítulo 9, é claro que ele também tem uma conversa íntima com os discípulos depois, mas tirando os discípulos, né, e João capítulo 9, esse é o único momento onde Cristo fala isso claramente. Por que isso é relevante? Por que isso é tão maravilhoso, tão profundo e tão glorioso, irmãos? É porque o Senhor Jesus ele tem diálogos com muitas pessoas em todo o Evangelho de João, especialmente com os escribas e fariseus, e em nenhum momento ele se revela desse modo para essas pessoas. Nenhum momento. Mas ele se revela para uma mulher samaritana, pecadora. Eu sou o Cristo. Claro, é claro que agora, claro como a água, não há parábolas, não há outros textos aqui do Velho Testamento com difíceis, complicados que ele está citando, ou qualquer coisa nesse sentido. Não há. Eu sou o Cristo. Este aqui é o Cristo. Você está falando comigo, com o Cristo. Eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, isso é maravilhoso. Cristo se apresenta claramente para uma mulher pecadora, samaritana, e ele diz: Graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e escondeste dos sábios e entendidos. Os sábios deste mundo não conheceram o Evangelho, não conheceram o Cristo. E Cristo revela aqueles, muitas vezes, que são loucos para este mundo. Está lá em 1 Coríntios. Para quê? Para que ninguém se glorie diante dele. Para que ninguém se glorie diante dele. Ele revela a pessoas pobres, simples, humildes e muitas vezes aos maiores pecadores. Os irmãos se lembram da outra mulher lá que lavou os pés com as lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Aqueles que estavam à mesa, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, e o Senhor Jesus contou uma parábola: olha, aquele um servo devia mais, outro devia menos. O Senhor perdoou os dois. Qual dos dois servos vai amar mais? O homem disse: aquele que devia mais. O Senhor Jesus disse: exatamente. Correto. Eu entrei aqui, tu não me deste água para me lavar. Ela, contudo, lava os meus pés com suas lágrimas. Enxugou com os seus próprios cabelos. Tu não me deste ósculo santo. Ela não para de beijar os meus pés. Então eu digo que os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito amor. Aquele que muito é perdoado, irmãos, mais ama. Esse é o Evangelho de Cristo. Então ele se revela a estes, aqueles que têm um coração quebrantado, coração humilde. Ele fala lá em Isaías, lembra? Eu habito com o contrito de coração, aquele que é abatido, que treme na minha palavra. Esses são os pobres de espírito. Então são estes que o Senhor tem mais prazer. Quebrantamento, né? A humilhação. Lembro do livro do Peregrino, né? Tinha um personagem no livro A Peregrina. Ele era muito pobre, muito simples, muito humilde. E ele é levado para o Vale da Humilhação. E lá ele é mais abençoado, né? Por Deus. É na humilhação, no Vale da Humilhação. E Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Por isso ele diz: bem-aventurados são estes, os pobres de espírito. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Cristo já se revelou a ti, a você, desse modo? Você conhece esse Cristo desse modo, de modo íntimo? Você pode dizer, como lá em Cantares de Salomão, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Isso, irmãos, este é o Evangelho. Então, nós não podemos evitar deixar de pregar o Evangelho para aquele que achamos que são pessoas, né, párias da sociedade, pessoas, cara é muito ímpio, não sei o quê, não sei o quê. Não. O Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E ele busca exatamente, muitas vezes, esses, né? Para quê? Para que ninguém se glorie diante dele. Tem um pregador da Irlanda, né, famoso, já faleceu, um presbiteriano, ele diz que plantou a igreja lá na cidade dele, lá, uma cidade lá, não lembro o nome da cidade. E quando ele começou os trabalhos lá de reunião de oração e tudo mais, é cidade pequena, né? E ele falou assim para os presbíteros, né, para os irmãos da igreja: mas quem é o maior ímpio aqui dessa cidade? A pessoa mais mal vista, a pior pessoa aí, né, que é conhecida, assim, né?
Aí deram o nome de uma pessoa. E falou, nós vamos orar por ele. Vamos orar, vamos orar mais por esse aí. A gente vai falar do evangelho para ele, vamos orar por ele. Eles oraram a reunião de oração por esse homem inteira, várias vezes. Um dia, o pior homem da cidade chegou na igreja do nada. Do nada. Entregou sua vida a Cristo. É real. Isso acontece, irmãos. Deus opera assim, Deus trabalha assim. E nós temos que entender isso, nós temos que orar por isso. E Deus converte os piores dos pecadores. Ele está buscando adoradores. Irmãos, eu vou concluir aqui dizendo mais uma coisa importante aqui no nosso texto. Um detalhe aqui no texto muito importante que nós não podemos deixar passar. Muita coisa, né, poderia ser falada nesse texto. Mas tem uma, um detalhe aqui extremamente importante, está no versículo 28. Depois que essa mulher escutou tudo que Cristo disse. Para nós concluirmos, olha o que diz o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. O João registra isso aqui, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Irmãos, naquela época, né? Tinha que ir lá no poço retirar água. Essa mulher provavelmente tinha que fazer isso todos os dias. Nesse calor do dia, a meio-dia, não, meio-dia, né? Calor, ir lá buscar. Imagina a dificuldade, sozinha, ninguém para ajudar, né? Imagine o peso, tudo mais. Depois que ela pegou o cântaro, Jesus falou: Eu tenho água da vida. Ela ficou tão impactada por Cristo. Ela esqueceu da água, entendeu? Ela esqueceu. Ela deixou o cântaro. Ela deixou. Aquilo, ela entendeu o quê? Então, que Cristo realmente sacia a sua sede. Ela deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro. Quem sacia a minha alma é Cristo. Ele realmente, nesse momento, saciou todos os anseios, desejos da alma dela. E é isso que ele promete para nós. Então, isso aqui não é uma coisa teórica, porque a água é uma coisa abstrata, que ele está falando espiritual, mas é abstrato, que não é, é real. Todos aqui que tiveram uma experiência genuína com Cristo já perceberam isso, entenderam isso. Que Cristo é suficiente para a minha alma. Que Ele é realmente, né, aquele que satisfaz a minha alma. Ele é o amado da minha alma. Ele realmente é o meu tudo. Ele é tudo para mim. Este Cristo, essa mulher entendeu. É a água que era tão preciosa para ela, tão importante para ela, nem lembrou mais da água. Ela não lembrou, porque Cristo aqui nesse momento saciou a verdadeira sede dela espiritual. E ele saciou. Ela não lembrou mais da água. Cristo, irmãos, sacia, ele tem saciado a sua alma? Você tem saciado a sua alma nele? Ou no mundo? Ou nas coisas deste mundo? O que tem dado prazer para você? Você tem que estar tão cheio de Cristo que o pecado deixa de ter graça, o pecado deixa de ser prazeroso, e somente Ele agora consegue. Somente Ele agora pode, né? Só Ele consegue preencher completamente a sua alma, te dar essa verdadeira alegria, essa verdadeira satisfação. Somente Cristo. Somente Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe, então, possamos refletir, meditar nesse texto, e que você leia esse texto outras vezes e mais vezes e medite tantas outras coisas que poderiam ser ditas, né, nesse texto. Mas que você medite, reflita, né, sobre esse texto e que Deus te abençoe grandemente nisso. Quando você for compartilhar o evangelho com alguém, você volte para esse texto aqui, né, e medite nele novamente. Né, e que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe com a sua palavra, né? Amém. Nós vamos fazer uma oração para nós terminarmos. Vou pedir para um irmão orar. Não sei se o irmão Anderson está podendo ir orar. Puder, pode, irmão. Pedir para o irmão Anderson orar. O irmão Edu está participando hoje. Eu não sei se ele está bem aí de saúde. Se pudesse fazer uma oração, irmão Edu, eu agradeço. Se puder, se você estiver aí ainda ouvindo, puder orar. Aí, me diz aí se pode ou Joel, não. posso? Oi, Posso sim. Depois pode? do irmão Anderson? Posso sim. Isso. Depois o irmão Anderson ele faz a oração, você Posso sim. conclui. Oremos, né, pelas nossas famílias, pela nossa vida espiritual, pela igreja no Brasil, todas essas questões, né?
Oremos. Irmão Anderson. Oremos. Glorioso Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, Senhor que é muito bom, enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, Deus encarnado, Cristo que se humilhou e habitou entre nós, andou conosco. Cristo que é Deus, se humilhou, se rebaixou, e muitas vezes nós, seres humanos, pobres, pecadores, somos orgulhosos, não amamos o próximo, pensamos que só porque sabemos de determinada teologia ou alguma coisa, pensamos que somos a última bolacha do pacote. Orgulho. Satanás nos enche de orgulho. O Senhor, que é Deus, o Todo-Poderoso, Criador de tudo, se humilhou, se encarnou. O Senhor que é tão bom, que falou com uma mulher samaritana ainda por cima, enquanto que seres humanos, judeus, não falavam com os samaritanos. Somos todos pecadores, somos todos pó, mas mesmo assim, queremos nos achar melhores que os outros. Mas graças a Ti, Pai, que o Senhor não leva em conta os nossos erros, os nossos falhas, no sentido de que a salvação não depende de nós, depende do Senhor. Senhor que anunciou o Evangelho, Senhor que falou com fariseus e saduceus, eles queriam pegar em pedras, eles que se diziam entendedores da palavra, queriam pegar em pedras para apedrejar nosso Senhor e Salvador. E esta mulher, humilde, reconheceu que é pecadora e abandonou o seu cântaro e foi anunciar Jesus para outras pessoas. Obrigado, Pai, porque muitos são chamados. A anunciação do Evangelho está aí. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agradecemos porque a eleição, a escolha vem do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, não iríamos buscar o Senhor, nunca iríamos buscar o Senhor. Ajude-nos, Pai, a sermos como essa mulher, a reconhecer o nosso pecado, confessar os nossos pecados, arrepender, abandonar o pecado, odiá-lo, não cometê-los novamente. Ajude-nos a sermos como essa mulher, abandonar o cântaro. Ajude-nos a abandonar, a nos esvaziar de nós mesmos. Ajude-nos a abandonar o mundo, a renunciar ao mundo, para te buscar, Senhor, para te servir e para te obedecer. Assim como o Senhor anunciou o Evangelho e salvou esta mulher, tem alguém aqui que não é salvo, salva-nos, meu Pai. Se alguém na nossa família que não é salvo, só venha salvar, meu Pai, em nome de Jesus. Se é algum parente, se é algum amigo, um colega de trabalho, de escola, um vizinho que ainda não é salvo, só venha salvar, assim como o Senhor salvou esta mulher, meu Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude a termos uma igreja bíblica para congregar, uma igreja fiel às Escrituras, meu Pai. Nos ajude, nos auxilie nesse sentido, meu Deus. Tenha piedade e misericórdia do Brasil, da nação brasileira, do brasileiro, do nosso magistrado civil, e que sua igreja avance, que a igreja prevaleça, que o cristianismo avance ao redor do Brasil todo, do mundo todo, meu. E que o Senhor Deus derrote e derrube os teus inimigos, Senhor. Nos abençoe, obrigado.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse estudo da tua palavra, onde nós podemos compreender que certas coisas são necessárias a acontecer nas nossas vidas, pois coisas maiores vão se seguir disso, coisas grandes seguindo as promessas do Senhor nas nossas vidas. E obrigado, ó Pai, por podermos entender isso, que tudo ocorre debaixo da tua providência, debaixo da tua soberania, que nada acontece fora da tua vontade, ó Pai. Nós te louvamos por esse estudo, ó Pai, que nos fez entender nesta início de noite a suficiência de Cristo sobre as nossas vidas, que nós a cada dia possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, na direção do teu Santo Espírito, ó Pai, e entendermos que Cristo basta para nós. Cristo é suficiente para nós, para as nossas famílias, cada família aqui representada aqui neste estudo. Nós te louvamos, ó Pai, por essa rica oportunidade para podermos ouvir a tua palavra, a pregação do teu genuíno evangelho, onde o Senhor tem começado um trabalho. Como diz o pastor Matthew Henry, a reforma começa em casa. E eu louvo a Deus porque eu tenho essa certeza que a reforma tem começado em muitos lares, muitos dos que já participam aqui desse estudo, outros que também têm essa sede, não da água desse mundo, mas da verdadeira água que é Cristo. E o Senhor tem começado uma reforma no nosso país, nas nossas casas. Muito obrigado, ó Pai, por cada família aqui presente, cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa nos abençoar nesse fim de noite, ó Pai, derramando as suas ricas bênçãos, as suas ricas promessas sobre cada um de nós. É muito bom, Pai, falar da tua palavra. É muito bom pregar o teu evangelho. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão e o nosso amor por ti, ó Pai, por essa salvação, a salvação das nossas almas, ó Pai, por esse privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Recebe o nosso louvor e nossa gratidão, ó Pai. Nós assim te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, amém. Obrigado, irmão Edu. Obrigado, irmão Anderson, pelas orações. Deus abençoe grandemente. Irmãos, obrigado, pela participação dos irmãos e que o Senhor nos conceda uma boa semana, né? E nos abençoe essa semana e até a semana que vem, o Senhor permitindo. Deus abençoe a todos e continuemos em oração, né? No Brasil, na igreja aqui no Brasil. Oremos, né? Continuamente. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.